Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. Estão canceladas todas as atividades do Carnaval, estão também suspensas as celebrações culturais públicas no Dia de Cinzas e também 13 de janeiro, Dia da Liberdade e Democracia. Há também outras restrições, como o Atlantic Music Expo ou o Creole Jazz Festival, que ficarão sujeitos a controle da pandemia. Estas foram medidas anunciadas hoje, nesta segunda-feira, pelo Governo e que visam fazer uma forma de controlarmos o avanço da Covid aqui em Cabo Verde e controlarmos também a situação pandémica no país. Hoje, Cabo Verde registrou 2 óbitos anunciados pelo Ministério da Saúde em relação à Covid-19. Em estado de contingência, Cabo Verde tem agora uma taxa de transmissibilidade de 1,36% e uma taxa de incidência superior a 150 por 100 mil habitantes. O país registrou nos últimos 15 dias, segundo o Governo, 1/3 dos casos notificados em quase 2 anos de pandemia. Cabo Verde deve atingir nas próximas horas 51 mil casos acumulados de Covid-19. A situação epidemiológica não permite atividades comemorativas como o Carnaval e a tradicional Festa das Cinzas, tendo sido canceladas. Relativamente às ações, às atividades de celebração do Carnaval, de celebração do Dia de Cinzas e do Dia de Municípios, à semelhança do ano passado, o Governo decidiu suspender as atividades comemorativas do Carnaval em todo o território nacional, designadamente as ações de preparação, os ensaios, mas também, e desde já, os desfiles e as apresentações de blocos, bem como as festas públicas ou privadas ou em espaços públicos. Também anunciamos que, igualmente, decidiu-se proibir as festas promovidas no âmbito das celebrações culturais do Dia de Cinzas. As celebrações do Dia do Município devem restringir-se também ao ato solene, tendo sido suspensas todas as atividades de rua, dentre elas as desportivas. Também ficam suspensas as atividades de rua, designadamente as atividades desportivas que possam ser suscetíveis de aglomeração espontânea de pessoas, quais sejam as atividades associadas ao Dia do Município e a Corrida de Liberdade, evento este que acontece a 3 de janeiro na cidade da Praia e que assinala o Dia da Liberdade e Democracia. As comemorações de caráter familiar devem acontecer também em contexto de restrição. O Governo justifica estas medidas restritivas com a necessidade de controle do aumento acelerado do número de casos de SARS-CoV-2 provocado pelas variantes Omicron e a Delta a circularem em Cabo Verde. A realização dos eventos culturais como AM e Creole Jazz Festival está a depender da evolução da pandemia. A realização de outro tipo de eventos, como a AM, o Atlantic Music Expo ou mesmo o Creole Jazz, a ter lugar no mês de abril, ficam dependendo da evolução, naturalmente, da evolução da situação da pandemia. O Ministro da Saúde fez um forte apelo à vacinação. Num espaço praticamente de 15 dias, nós tivemos 1/3 de todo o número de casos registrados em 2 anos. Isso dá uma ideia da dimensão do problema em termos de incidência. Por outro lado, dizer que, de facto, se é provado que a variante Omicron é a variante predominante neste momento, mas não temos só a variante Omicron a circular. Temos também outras variantes, nomeadamente a variante Delta. E isso é preciso, o que caracteriza a situação como uma situação em que temos pelo menos 2 variantes de preocupação a circular em Cabo Verde, com predominância do Omicron, e tudo isso leva a que, e sabendo ainda que a vacinação, sobretudo fazendo a 3ª dose, traz uma resposta imunitária acima de, aumenta em cerca de 87% a resposta imunitária, é continuarmos a fazer o apelo às pessoas, para aquele que ainda não vacinou, para vacinar. Cabo Verde registrou mais 2 óbitos nas últimas 24 horas, sendo 1 por Covid-19, subindo para 11 o número de vítimas mortais só em janeiro. Há mais 709 casos positivos
resultantes de 1.746 amostras. Há também 61 internados a nível nacional, alguns em estado grave. 38% são doentes que não estão vacinados. Até esta segunda-feira, o país contabilizava 50.959 casos notificados desde o início da pandemia. 362 pessoas já morreram, 45.002 recuperaram-se da doença.